Questão 26, item 4. Se o intervalo AB é o conjunto solução da equação módulo de x menos 1 mais módulo de x mais 1 igual a 2, então A mais B maior que zero. É uma questão de módulo. A gente vai começar fazendo uma revisão de como eu vou desenhar o gráfico de uma função modular. Por exemplo, eu tenho a função módulo de x menos 2 mais 1. Como é que eu faço o gráfico disso? Primeiro passo, eu olho a função que está dentro do módulo. Aí eu desenho ela. A função que eu tenho dentro do módulo, x menos 2, é uma função do primeiro grau. E uma função do primeiro grau, eu preciso de 2 pontos. Primeiro ponto, é a raiz, fácil de calcular, é só igualar a função a zero. Então, x menos 2 igual a zero, x igual a mais 2. Raiz igual a 2. Eu vou cortar o eixo do x, o eixo das abscissas, no ponto 2. Segundo ponto que dá para traçar, é só pegar o coeficiente linear, o intercepto, que é aquele valor que vai cortar o eixo das ordenadas, o eixo do y. Então, se eu tenho a função x menos 2, então o menos 2, certo? É o meu intercepto. Como é que eu descubro? Para saber o intercepto, é só colocar 0 no lugar do x. Aí ele vai cancelar toda a função, só vai sobrar o coeficiente linear, o coeficiente independente, o último. Esse menos 2, então, vai ser onde eu vou cortar o eixo do y. Fácil. Fiz a função do primeiro grau. Agora eu vou botar o módulo. O que o módulo faz? O módulo transforma todos os valores negativos em positivos. Então, se eu tinha uma reta que era crescente, que ela cortava na raiz, agora o que tinha antes da raiz, eu vou fazer um movimento, eu vou jogar ela para cima, eu vou transformar ela, eu vou trocar o sinal dela. Eu vou fazer um movimento espelhado no gráfico, como se eu tivesse um espelho sobre o eixo do x e agora eu jogo para cima. E o que faz o mais 1 no final? O mais 1, ele tem a função deslocar o gráfico para cima ou para baixo. No meu caso, como o que está fora do módulo é mais 1, então eu vou pegar o resultado do módulo e vou jogar para cima. Eu vou somar mais 1. Então agora a gente já sabe. 3 passozinhos para para desenhar uma função modular. Agora vai ficar mais fácil entender os desenhos que eu vou trazer para a gente para resolver essa questão. Então eu vou ter a função que ele deu. X menos 1 mais x mais 1 igual a módulo de x menos 1 mais módulo de x mais 1 igual a 2. Primeiro eu vou olhar o primeiro módulo. O que eu faço? Tiro a raiz. X menos 1 igual a 0, raiz é x igual a 1. Vou desenhar o gráfico do x menos 1. Achei o ponto raiz, que é 1, e achei o intercepto, que é menos 1. Desenhei o gráfico. Agora eu vou fazer o gráfico do módulo de x menos 1. Eu vou pegar a parte negativa e vou jogar para cima. Eu fiz um movimento de espelho e joguei a parte do gráfico para cima. Então, qual é a conclusão que eu chego? O gráfico, na parte acima, à direita da raiz, ele vai ser positivo. Ele vai ser positivo x menos 1, que é o que está dentro do módulo, vai ser o próprio x menos 1. Esse é o meu gráfico. Agora, na parte anterior, ela é negativa. É como se eu tivesse outra função de primeiro grau, só que é uma função decrescente. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o sinal de menos, vou colocar na frente da função que está dentro do módulo e vou trocar o sinal de todo mundo. Então, eu tenho menos, abre parênteses, x menos 1 vai ficar menos x mais 1. Então, como é que eu vou reescrever isso? A função módulo de x menos 1 vai ser igual a, para x maior ou igual a 1, ele vai ser a própria função que está dentro do módulo, que é x menos 1. E para os valores anteriores, à esquerda, menores, x menor que 1, eu vou ter uma função, o oposto daquela função, que vai ser o menos x mais 1. Né? Lembra quando a gente estudou a função do primeiro grau? Se o valor que tiver na frente do x, o coeficiente angular, for positivo, a função é crescente, e se o valor for negativo, a função é decrescente, então, exatamente, na primeira parte do gráfico da função modular, ela é decrescente, ela está descendo, e na segunda parte ela é crescente. Né? O que eu fiz? Eu decompus essa função modular em 2 pedaços.
certo? E aí eu associei a cada pedaço a respectiva função do primeiro grau. Agora vamos analisar a segunda parte. Eu tenho x menos 1 igual a x mais 1 igual a 2, tal. Vamos analisar o módulo da segunda parte. X mais 1, primeiro tira a raiz. Função do primeiro grau, x mais 1 igual a 0, raiz igual a menos 1. Pego o gráfico. Já descobri onde é que o gráfico vai cortar na raiz, no menos 1. Como é que eu faço para achar o intercepto? Substitui o 0 no lugar do x. 0 mais 1 igual a 1. Então, o meu intercepto vai ser 1. Agora, vamos fazer o gráfico da modular. Pega o valor negativo, joga para cima, espelha o gráfico para cima. Beleza, agora eu vou decompor esse módulo em duas funções do primeiro grau. Uma crescente, uma decrescente. Uma com A coeficiente angular positivo, outra com A coeficiente angular negativo. Vamos lá. Peguei o módulo de mais 1. A parte positiva, que é a direita da raiz, eu vou ter positivo de x mais 1 é igual ao próprio x mais 1. A parte anterior, eu vou fazer o oposto, o sinal oposto. Então, eu vou ter menos x menos 1. Então, eu vou reescrever essa função modular de x mais 1 é igual a, para x maior ou igual a menos 1, que é a raiz, é igual a x mais 1, certo? Coeficiente angular positivo, função crescente. Para x menor que menos 1, ou seja, à esquerda da raiz, eu vou ter o oposto do que está no módulo. Eu vou ter que menos x menos 1. Como o coeficiente ali é negativo, na frente do x, é uma função decrescente. Fazendo a revisão, né? Vamos lá, tocamos. Então, tem duas funções, dois pedaços de módulo. Um primeiro módulo, que eu chamei de f de x, e o segundo módulo, que eu chamei de g de x. Como é que eu fiz o gráfico, juntando o primeiro com o segundo? O primeiro é em vermelho, que a gente viu no primeiro slide, o segundo em azul. Então, o que eu tenho? O primeiro, a gente já decompôs o primeiro módulo, decompôs o segundo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou somar, olha lá no enunciado, eu estou somando dois módulos. Então, eu vou somar. Só que eu preciso saber qual função funciona em qual intervalo. Então, como eu vi que as raízes são menos 1 e 1, esses são os pedaços que eu vou traçar. Igual o conjunto numérico. Lembra que a gente faz operação com conjuntos em cima da reta numérica? Então, eu vou traçar 3 retas numéricas, vou dividir nas minhas raízes e vou associar. Então tá, primeiro módulo, que é o de cima. Eu vou ter que, à direita da raiz, que é 1, eu vou ter x menos 1. E à esquerda da raiz, que é 1, eu vou ter que é o oposto do módulo. Então, eu vou ter menos x mais 1, menos x mais 1. Mesma coisa para o segundo módulo, módulo de x mais 1. À direita do 1, ele vai valer x mais 1. À direita do menos 1, ele continua valendo x mais 1. E à esquerda do menos 1, ele vai valer o oposto, ele vai valer menos x menos 1. E agora, quando eu quero somar o primeiro pedaço com o segundo pedaço, é só eu somar a função de cima com a função de baixo. Então, eu vou ter que o primeiro termo, x menos 1 mais x mais 1, vai dar 2x. Menos x mais 1 mais x mais 1 vai dar 2. E menos x mais 1 menos x menos 1 vai dar menos 2x. Então, ó, aquela função que eu decompus em dois pedaços em função da raiz, agora eu estou decompondo ela em 3 pedaços. Ela vai ter 3 comportamentos diferentes. No primeiro pedaço, até menos 1 vai ser uma função do primeiro grau decrescente, porque o coeficiente angular é menos 2. Do menos 1 até 1 vai ser uma função constante, o valor dela vai ser 2. E à direita, para x maior que 1, ele vai ser uma função função do primeiro grau crescente, porque o coeficiente angular é 2. Vamos ver no gráfico como é que fica. Olha, e faz sentido, não faz? Se eu pegar, vamos supor, menos 4, pego o valor que vai aplicar no primeiro módulo. Com o valor do segundo, na hora que eu somar, ele vai dar algo maior. Ou pego, por exemplo, no x igual a 2. O x igual a 2 no ponto vermelho, na reta vermelha, mais somar no azul, na reta azul, ele vai dar lá em cima. Agora, no intervalo entre menos 1 e mais 1, tá vendo que a reta fica constante? Esse gráfico amarelo,
ele fica constante. Significa o quê? Que o que eu vou ter do vermelho vai ser complementar com o do azul. Na hora que eu somar, eles são duas retas cruzadas, né? Na hora que eu somar, ele vai dar o valor 2. Continuamos. Então eu vou ter que x menos 1 menos x, módulo de x menos 1 menos módulo de x mais 1 igual a 2. Aí ele pergunta se AB é o conjunto da solução da equação, certo? Que o módulo a soma dos dois módulos é igual a 2. Onde, em qual parte do gráfico, o resultado dessa soma vai ser 2? No pedaço do meio, que é entre menos 1 e 1. Então, o meu conjunto solução vai ser o intervalo dos números entre menos 1 e 1. Então, eu posso escrever como menos 1 menor ou igual a x, menor ou igual a 1, ou, que nem ele fez ali no enunciado, né? Conchete fechado no menos 1, conchete fechado no 1. Aí, como se fosse pouco, né? A gente ainda tem que ver o que ele quer para terminar a questão. Ele quer saber se A mais B, que são as duas pontas do intervalo solução, é maior que 0. Aí eu tenho que colocar menos 1 mais 1 é maior que 0? Não, não é maior que 0. 0 não é maior que 0. 0 é igual a 0. Então, isso, depois dessa conta toda, a gente chega no resultado de que a proposição 0,4 está incorreta. Bastante gráfico, função modular está caindo bastante. Espero que vocês tenham entendido.